Salve, salve nação tricolor, chega logo deixando tua curtida, teu like, teu joinha para fortalecer o trabalho, é super importante. Curte o vídeo, se inscreve no Bora Leão caso ainda não seja inscrito, manifeste tua opinião lá nos comentários, tá? E esse vídeo aqui é feito com o patrocínio do OneFootball, o melhor aplicativo sobre futebol para você ter aí na tela do seu celular, e não importa se é Android, se é iOS, é completamente gratuito, tá? O link para você fazer o download está aqui na descrição. O OneFootball tá de cara nova, bem mais intuitivo e com duas baitas novidades, que é o campeonato alemão, a Bundesliga, o campeonato francês, a Ligue 1, com Neymar Júnior, PSG, Mbappé e companhia, para você assistir ao vivo e de graça, tudo no OneFootball. Faz o download que você não vai se arrepender. Se liga aí! Fala galera, saudações tricolores, sejam bem-vindos aqui à nossa TV Leão. Quadro novo, hein? Quadro novo, vocês estão vendo já quem tá aqui do meu lado. Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho com vocês, mas antes eu queria explicar um pouco dessa nova dinâmica. Como eu falei, quadro novo se chama Tudo em Paz. É um quadro onde a gente recebe aqui o presidente Marcelo Paes para responder algumas perguntas que foram enviadas por vocês, torcedores, pelo nosso aplicativo do Fortaleza. Então, se você não tem, baixa logo, porque tem um monte de dinâmica e conteúdo acontecendo por lá. Então, fiquem ligados para vocês participarem também dos próximos quadros. Então, presidente, seja bem-vindo à nossa primeira edição do Tudo em Paz. Vai responder tudo hoje? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende da hora que as pessoas vão ver aí, vai pro app, né? Aí o conteúdo que vai pro app. Gostei do nome do quadro, viu? Eu nem sabia que ia ser assim, gostei, ó. Tudo em paz, paz e amor, leveza total. Vamos bater esse papo aqui e responder tudo, lógico, que o torcedor tá querendo saber. A gente tá aqui para ter essa transparência, esse diálogo, essa clareza, com muita calma, com muita tranquilidade, sabendo que o torcedor é o maior patrimônio do clube e a gente tem que estar sempre, lógico, dando satisfação, explicando, ouvindo, reconhecendo os nossos erros, as nossas imperfeições, mas sempre buscando o melhor para o clube. Então, gente, é um momento de esclarecer as dúvidas de vocês, como eu falei. Aproveitem, que essa é a primeira edição, pode ser que outras aconteçam. Então, para começar, a gente fez uma triagem aqui, porque algumas perguntas também acabam se repetindo, presidente, né? Normal. Para começar, eu vou fazer a pergunta da Vitória Elizabeth. A Vitória, ela quer saber quais os motivos para manter o técnico Anderson Moreira. Bem, a gente que está no dia a dia do clube acompanha, logicamente, né, o movimento do torcedor, as redes sociais, e existe uma pergunta, um questionamento e tudo, e logicamente a gente tem um porquê, né, de continuar o trabalho. Primeiro, que para mim é muito claro que a receita do fracasso é ficar trocando de treinador. Isso é a receita do fracasso. É só olhar os 4 times que caíram ano passado, né? Vasco, Botafogo, Curitiba e Goiás. Quantos treinadores eles tiveram ao longo da temporada? Pelo menos 4 cada um, né? Então, a literatura esportiva, a história, a prática mostra que manter trabalhos é a maior possibilidade de dar sucesso. E aí o que é que o torcedor tem questionado? Presidente, o time está ganhando, mas não está jogando tão bem, não está agredindo o adversário. Gente, futebol não é mágica, não é milagre, não é no videogame que a gente bota ali os melhores jogadores e o time se entrosa rapidamente. Isso demanda tempo, treinamento, automação, condição física. Em menos de um mês, nós fizemos uma mudança muito grande no elenco. Chegaram 10 contratações, voltaram 3 jogadores de empréstimo, saíram 9 jogadores. Então é um ambiente completamente novo. E eu vou relatar aqui para vocês a nossa rotina desde o término do jogo contra o Fluminense, o último jogo da Série A. Importante. Certo? Porque é literalmente trocar o pneu com o carro andando. Esse ano a temporada foi totalmente atípica, né? Nos outros, todos os anos terminava o Campeonato Brasileiro, você tinha tempo para remontar, para refazer, para acostumar. Agora não. Aí vamos lá, vou contar aqui para vocês. Vocês vão cansar só eu contando, viu? Dia 26 de fevereiro, jogo contra o Fluminense. Dia 27, viagem de volta para Fortaleza. Dia 28, folga. Olha só a palavra folga. Quantas vezes ela vai aparecer, certo? Uma vez. Domingo, reapresentação, já em março. Segunda-feira, treino. Terça-feira, treino. Quarta, jogo contra o CRB. 5 dias depois da Série A, jogo contra o CRB. Quinta, reapresentação. Sexta, treino e viagem para São Luís. Sábado, jogo contra o São Luís. 2 jogos já, uma semana depois. Domingo, viagem de volta. Segunda, reapresentação. Terça, treino. Quarta, jogo contra o Atlético Cearense em Horizonte.
Quinta, reapresentação. Sexta, treino. Sábado, jogo de novo, contra o 13 no Castelão. Domingo, reapresentação. Tem folga não, viu? No domingo, reapresentação. Segunda, treino e viagem para Porto Alegre. Brasil inteiro. Copa do Brasil. Chega em Porto Alegre 11 horas, 11h30, de manhãzinha treina em Porto Alegre, lá no campo do Inter. Viajamos no mesmo dia de ônibus para Caxias do Sul. No outro dia, jogo dificílimo contra o Caxias. Eu vou relatar para vocês só como foi o pós-jogo do Caxias. Terminou o jogo, nós fomos pro hotel de Caxias, jantamos, pegamos o ônibus ainda de madrugada, fomos pro hotel em Porto Alegre, ficamos 3, 4 horas em Porto Alegre, fomos pro aeroporto, pegamos um voo para São Paulo, aí fomos para um hotel em São Paulo, para depois pegar um outro voo para chegar em Fortaleza. Em coisa de 12 horas foram 3 hotéis, viagem, ônibus, avião, escala, deslocamento. Chegamos em Fortaleza, viagem de volta quinta-feira, sexta-feira, reapresentação e treino, sábado, clássico contra o Ceará. Depois do clássico, reapresentação no domingo, sem folga. Segunda, treino, terça, jogo contra o Santa Cruz. Quarta-feira, reapresentação. Quinta-feira, treino e viagem para Teresina. Sexta-feira, treino em Teresina. Bem quentinho, viu? Sábado, jogo em Teresina. Domingo, viagem de volta e segunda, folga. Olha quando eu repito a palavra folga. No dia 29 de março. 2 folgas em um mês. Acho que o Ministério do Trabalho vai pegar a gente aqui. Porque nem pode, né? Tem que ter uma folga semanal, todo mundo. Né? Depois, treino de novo. Quinta, treino. Hoje, sexta-feira de manhã, treino para amanhã jogar contra o Bahia. Olha a sequência que nós tivemos entre o jogo contra o Fluminense e o jogo contra o Bahia, que vai ser amanhã, né, no sábado, não sei quando você vai estar assistindo a entrevista. 8 jogos nesse período. 8 jogos. Vencemos todos os jogos fora de casa. Todos. Levamos um gol fora de casa. Perdemos um jogo só nessa caminhada. Temos 71% de aproveitamento. Como é que eu vou fazer mudança na comissão técnica? Não tem justificativa. Eu acho que eu ia me chamar de louco aí pelo Brasil afora, né? Fortaleza troca o treinador perdendo uma partida, jogando 8 jogos em 30 dias. Então, calma, paciência, o trabalho está sendo feito, tem evolução no trabalho, os jogadores confiam no que está sendo feito e a tendência é de evolução e de sucesso. Vai perder jogo, vai ganhar jogo, vai ter dia que vai jogar bem, vai ter dia que vai jogar mal e o futebol é assim. Mas a tendência é que a gente entre no nível de automação, que aí vai ter mais tempo para o grupo se conhecer, entender como é que o jogador se posiciona, entender a movimentação de cada um, a condição física está no estágio ideal, os jogadores estarem no estágio ideal. Nesses jogos, se a gente for parar para ver, quantas estreias tiveram em cada jogo, né? Um dia estreou o Jussa, outro dia estreou o Robson, outro dia estreou o Pikachu, outro dia estreou o Isaac. Tudo isso é novidade, né? Então, a receita do fracasso é ficar trocando treinador toda hora, isso eu garanto para vocês. E a possibilidade de sucesso é você manter um trabalho até que ele dê o resultado de performance, né? Porque todo mundo quer um time jogando bonito, jogando para frente, agredindo, dando espetáculo. Afinal, o futebol é entretenimento, lógico, é entretenimento, mas um time que ganhe, né? Um time que consiga seus objetivos, um time que dê a pontuação necessária e faça o Fortaleza avançar. Então, eu acho que isso justifica, né, o porquê da escolha, da continuidade, que a gente acredita que esse trabalho vai fortificar, vai trazer frutos cada vez mais para o Fortaleza. E como a gente já está falando aqui, né, da temporada, alguns torcedores estão querendo saber um pouco sobre o objetivo do Fortaleza na Série A. Então o Vitor Alves quer saber os nossos objetivos, se vai brigar para cair, se vai brigar por acesso em competições e em relação aos objetivos na Copa do Nordeste e do Brasil especificamente. Brigar para cair não, vamos brigar para ficar, né? É brigar para ficar e buscar sim uma vaga em competição sul-americana. Nós temos condição para isso, nós temos elenco para isso, nós temos torcida para isso, nós já estamos, digamos, entendendo bem a Série A, né? Como é que funciona a competição, as viagens, os deslocamentos, os estádios que a gente joga, o nível de competitividade dos times. É um processo também que o clube vai entendendo, né? Se acostumando. Fortaleza passou 13 anos fora da Série A. 13 anos. Voltou agora e pela primeira vez na história, graças a Deus, 3 anos seguidos na Série A. Então, eu acho que esse ano a gente tem condições de fazer um papel bom, não sofrer como sofremos ano passado, a gente reconhece,
que foi um término de competição difícil para todos nós, né? O torcedor ficou ainda muito magoado ali, triste, preocupado, e ele está querendo voltar a sorrir, né? Com boas atuações, com atuações convincentes. Entendo perfeitamente, o torcedor tem suas razões, mas a gente tem que começar agora pensando lá na Série A, entrosar o time, ter um time competitivo, as contratações que nós fizemos, um elenco hoje bastante recheado, com opções em todas as funções do campo, né? E então a gente quer, respondendo objetivamente a pergunta, fazer um papel na Série A para não estar brigando ali na zona de rebaixamento e buscar vaga em competição internacional. Em relação à Copa do Nordeste do Brasil também, que ele perguntou. Copa do Nordeste a gente quer ser campeão, nosso objetivo, né? Mas no mínimo eu acho que o Fortaleza tem que chegar numa semifinal. Pelo tamanho do investimento, pelo elenco que nós temos, semifinal é o aceitável. Mas vamos buscar um título que veio em 2019, um terceiro lugar em 2020, então a gente está sempre ali nas cabeças, né? E que em 2021, com muita dificuldade, porque tem adversários também super qualificados, mas a gente trabalha pensando em ser campeão, não tenha dúvida disso. Campeonato Cearense a gente não pensa em ser campeão, a gente pensa em ser tricampeão, porque nós somos o atual bicampeão do estado. Bom, a gente falou aqui, o presidente já falou um pouquinho sobre a questão da remontagem do elenco, e tem uma pergunta aqui, presidente, do torcedor, do Roberto Wagner. Qual está sendo o maior desafio para essa remontagem de elenco? Roberto, o maior desafio é justamente a gente montar um elenco competitivo, vencedor, dentro de um curto prazo de tempo e tendo que ganhar. Porque não é montar o elenco, é montar o elenco, entrosar e ganhar. As contratações já estão feitas, deve chegar mais alguém ainda, né? Mas ao elenco estar formado ou em formatação, em vias finais de formatação, até porque está sempre em aberto, né? Pode chegar alguém, pode sair alguém, é do futebol, mas tem que entrosar, dar resultado e jogar bonito. Então o desafio é esse. Lembrando que esse ano não teve pré-temporada, não teve tempo de parar e só treinar e estabelecer conceitos, estabelecer métodos, rotina, trocando o pneu com o carro andando. Não é só o Fortaleza, é todo mundo, nós sabemos disso. Mas o Fortaleza, que é o nosso time, que é a nossa paixão, que é para quem nós torcemos, a gente fez uma reformulação no elenco, né? A pedido do torcedor, entendendo também que era hora, né, de rejuvenescer o time, né, de dar mais vitalidade, dar mais opções dentro do elenco. Então o desafio é fazer essa remontagem com tempo curto, com pressão, com necessidade de ganhar e com qualidade. Falou de pressão aí, teve torcedor perguntando sobre pressão da torcida. Então o Pedro de Carvalho quer saber como você está lidando com essa pressão da torcida, principalmente com essa questão de pedido de troca de técnico. Bem, Pedro, para trabalhar no Fortaleza, seja quem for, né, tem que aprender a lidar com a pressão. A pressão faz parte, é natural, né? A mesma coisa que é bom do clube de massa, né, que tem muita gente apoiando, incentivando, dando força, consumindo, fazendo o clube crescer, proporcionalmente é a cobrança. Então, quem não sabe lidar com pressão não pode trabalhar no Fortaleza. Tem que aprender a lidar com a pressão, sim, qualquer profissional. Presidente é muito exposto, treinador é muito exposto, jogadores são muito expostos. Esses é que tem que aprender mesmo a lidar com a pressão. Com calma, com tranquilidade, com racionalidade, mas com verdade e com coragem, né? Às vezes a gente se cala um pouquinho, né? Porque tem hora de falar e hora de calar. Então, às vezes a gente espera, deixa a poeira baixar, se posiciona quando necessário, com verdade e com coragem. Na hora da dificuldade, o homem dá um passo à frente, ele não se acovarda, ele dá um passo à frente, ele vai atrás de resolver. Então é o que a gente está buscando fazer. Entendo, olha, torcedor, olhando aqui para as duas câmeras, certo? Entendo 100% a cobrança, a necessidade de querer ganhar. É um momento difícil da sociedade, né? É pandemia, é medo, gente que perdeu parente, que perdeu renda, né? E projeta no clube, projeta no Fortaleza a sua vitória, a sua satisfação pessoal, a sua alegria. E tudo isso desemboca no futebol, desemboca na rede social, que é onde hoje as pessoas se manifestam. Não tem mais o estádio para o cara ir gritar, extravasar, chorar, sorrir. Então a gente entende. Presidente, você se chateia, às vezes chateio, normal, porque eu sou ser humano, né? Do mesmo jeito que o torcedor se chateia, às vezes a gente se chateia. Quando lê todo dia lá, né, uma crítica, às vezes palavras pesadas, vai tomar não sei aonde, isso e aquilo, né? Eu leio, porque eu sou ser humano e eu vou lá, né? Mas a gente tem que saber lidar com isso aí, entender, perdoar. Acho que a principal palavra é o perdão. Eu não guardo mágoa,
não fico chateado, né? Às vezes tem gente que me encontra, presidente, eu queria lhe pedir desculpa, porque naquele dia eu disse, eu não tô nem sabendo assim, né? Às vezes o pessoal dos blogs, né? Aquele vídeo que eu fiz depois do jogo, que eu lhe pedi desculpa, eu digo, cara, besteira, vamos pra frente. Passou, e às vezes eu nem vejo mesmo, né? Não vejo tudo, né? Não vejo tudo, não tem como ver tudo. Mas perdão, leveza, tranquilidade, compreensão, resiliência e verdade e coragem. Já falamos aqui, gente, um pouquinho sobre questão de técnico, já falamos sobre remontagem de elenco. Vamos falar de contratação e renovação? Bora! Porque o João Ricardo ele mandou aqui uma pergunta sobre a renovação do Wellington Paulista. Ele quer saber um pouco de como que se deu essa conversa, um pouco desses bastidores. Eu vi algumas pessoas parabenizando, né, a renovação e outros criticando a renovação. Porque já tem idade mais avançada, aquela coisa toda. Eu aprendi no futebol o seguinte, camisa 9, quem tem segura, quem não tem está atrás. É a posição mais difícil de trazer e a mais fácil de tirar. Porque sempre vai ter alguém querendo, sempre. Aí você pega, 2019, quem foi o artilheiro do Fortaleza? O Wellington Paulista, 15 gols. 2020, quem foi o artilheiro do Fortaleza? O Wellington Paulista, 15 gols. Como é que eu não vou renovar com um jogador assim? Me diga, qual é a racionalidade? Se ele esteve aqui 2 anos e nos 2 anos ele fez o que precisava fazer, gols. Foi o artilheiro do time em 2 anos de Série A, né? De Série A. Então, eu acho que isso está mais do que justificado. Além de ser um baita atleta, um cara que tem histórico na competição, sempre jogou só a Série A, tem respeito dos adversários, tem respeito da arbitragem, um cara bom de vestiário. Então, entendemos, né, que era necessário, importante e que vai seguir ajudando o Fortaleza e que possa ser de novo o artilheiro do time, né, nos 2 próximos anos, nesse ano de 2021 e também no ano de 2022, que é até onde foi estendido o contrato dele. O Alan Vitor pergunta, quando o Tite vem? Tite, fica Tite não, tá chegando, viu? Tá bem pertinho. Tite já tem um pré-contrato assinado com o Fortaleza, ele tem um contrato ainda com o time da Turquia, que deve estar faltando aí cerca de 20 dias para acabar, mas pode ser que ele chegue antes disso, né? O time já sabe que ele não vai ficar, eles estão negociando uma saída amigável antes do término do contrato. Assim que isso for resolvido, ele se apresenta ao Fortaleza, também com contrato até o fim de 2022. Ainda sobre situação pontual, que tem umas mais gerais aqui, presidente, eu quero fazer agora a do Caio Pereira, que ele fala que é muito seu fã, né, primeiramente, e pergunta a sua opinião sobre a polêmica envolvendo a contratação do zagueiro Marcelo Benevenuto. Caio, importante a gente falar desse assunto, né? A gente não pode fugir de nenhum tema. Primeiro que o Benevenuto, se eu tiver errado, me corrijam. Mas eu nunca vi, assim, falarem desse problema dele 2020, 2019, a gente acompanha o futebol, nunca vi nenhum tipo de manifestação, né? De nenhuma torcida, nem da nossa, nem do Botafogo ou de outro clube, que ele fosse um atleta que estava enfrentando problema, que tinha um histórico complicado, nunca vi, certo? Quando houve a nossa procura, ele era uma opção já há mais tempo, não é de agora, né? Não foi agora que surgiu a situação, desde o término do Campeonato Brasileiro, o Botafogo não ficou na Série A, ia ter que se livrar, digamos assim, de jogadores com um salário um pouco mais alto, e ele era uma opção. No momento o Botafogo não quis liberar, jogou Copa do Brasil, aquela coisa, e depois passou a ser uma opção por uma questão orçamentária lá do Botafogo, não por uma questão técnica, né? Lá ele é titularíssimo, né? Eu falei com as pessoas do Botafogo, olha, ele ia jogar aqui com certeza. E aí a gente avançou na contratação quando houve não o anúncio, né? Porque o vazamento da possibilidade dele vir, aí veio a questão da polêmica, da suposta agressão em 2017. E nós fomos apurar tudo isso aí, né? Como é que foi isso, né? Pra gente era surpresa, como é que foi isso. Primeiro, 2017, faz bastante tempo, ele era um garoto, né? Tava saindo da base. Não houve denúncia da mulher, né? Houve um inquérito policial que foi extinto por falta de provas, não tem imagem, não tem depoimento, né? Foi extinto. E o Ministério Público do Rio fez uma nova denúncia agora. Ainda não há nem processo. Houve um inquérito, foi extinto. Houve uma denúncia, mas nem se transformou ainda em processo. Quem sou eu para condenar alguém sem ter o devido processo legal, sem ter um julgamento, sem ter uma condenação?
não sou eu que vou condenar, né? Então, entendo a polêmica, entendo as pessoas que ficaram chateadas, que acham que a gente está acobertando um possível agressor. Não é isso que o Fortaleza está fazendo. O Fortaleza está contratando um jogador profissional para desempenhar um trabalho, para nos ajudar tecnicamente, em que nós buscamos informações do dia a dia, da conduta, né, em campo, se é bom atleta, se quando fica no banco se chateia, vai criar problema. Pegamos todas as informações possíveis para trazer um jogador para ajudar o Fortaleza, né? E não vamos fechar os olhos para qualquer questão extra-campo, dele ou de qualquer atleta que vá contra os nossos valores e princípios. E dentro dos nossos valores e princípios está o de não condenar as pessoas sem o devido processo legal. Então, por isso que a gente deu o passo de fazer a contratação. A gente sabe que algumas pessoas ficaram insatisfeitas. O que eu não consigo entender é como, às vezes, muitas dessas pessoas que ficaram insatisfeitas reagem com agressão, né? Como é que se prega a tolerância e se reage com intolerância? Eu não consigo entender isso, porque eu mesmo fui muito xingado em rede social. Quer dizer que aqui não pode, aqui pode, né? Então, eu acho que tem que ter uma coerência, né? Eu acho que tem que ter uma linha de pensamento coerente, mas entendo, né? São valores que as pessoas defendem e acham que isso é mais importante e a gente tem que respeitar. Um clube de futebol é algo extremamente plural. Eu acho que não tem nada mais plural do que um clube de futebol. Sabe por quê? Porque o futebol ele não tem nicho. O futebol, ele encanta, envolve, apaixona, chateia o cara mais rico ao cara com menor posse. Todos os gêneros, todas as classes sociais, todos os nichos. O roqueiro gosta de futebol, o surfista gosta de futebol, o pagodeiro gosta de futebol, o cult bacaninha gosta de futebol. Todo mundo gosta de futebol, né? Então, todos os nichos que você imaginar, tem gente que está ali, né? Então, não tem como agradar todo mundo. É impossível. Ainda mais no momento que a gente sabe que o país vive de polarização, de muita intolerância. O que vale é a minha opinião. Às vezes a pessoa briga mais para ter razão, né, do que estar em paz. Então, estou até me estendendo um pouco nesse ponto, que eu acho necessário, né, externar o pensamento como um todo. E vamos acolher muito bem o Benevenuto aqui, que ele faça um grande trabalho. Vou conversar com ele sobre esse caso pessoalmente, vou entender, vou ouvir a versão dele, né? E que a gente possa até, quem sabe, transformar isso em algo positivo, né? Em algo positivo, uma lição, um aprendizado para todos nós, porque é um episódio que não é por acaso, tem um porquê de ter acontecido dessa maneira e vamos para frente, torcer que isso não gere um problema maior e que gere, na verdade, um aprendizado para todo mundo. É isso. Presidente, bora. Vamos lá. Agora posso beber água? Pode, tá liberado. A gente já falou agora de casos pontuais, mas tem algumas perguntas também que envolvem contratações, mas falando de critérios, sobre como vocês estão avaliando o mercado. Então, diante disso, o Cláudio Júnior pergunta se o mercado sul-americano é uma alternativa para o clube estar de olho em relação à contratação. É uma alternativa, sempre foi, né? Eu acho que essa gestão talvez foi a que mais trouxe jogadores estrangeiros, né? Se a gente lembrar desde o German Pacheco, que a gente trouxe em 2018, que jogou muito pouco, né? Mas teve o Mariano, teve o Fragapane, teve o Quinteiro, né? Que está aí há bastante tempo, jogou muitos jogos. Tem mais alguém? E o Santiago Romero, uruguaio. Então só aí são 5 jogadores que a gente trouxe do mercado sul-americano de 2018 para cá. Então é uma opção sim, é algo que a gente olha, algo que a gente observa. Tem bons valores, a gente está bem mais acostumado a trazer, inclusive, né, por uma questão de idioma, que o clube já está mais acostumado, o trâmite burocrático a gente já está mais acostumado, então é sim uma opção. Falando um pouco de critérios também, cadê, deixa eu ver a pergunta, tá aqui, o José Reinaldo, ele pergunta qual critério que vocês usam nas contratações ou renovações de jogadores, se é valor, qualidade dos atletas, como é que funciona? Olha, primeiro, sem dúvida, a qualidade, né? Se o jogador não tiver a qualidade, para o que a gente espera, né, para aquela função específica, né? Porque às vezes acontece o seguinte, jogador tal de tal canto é bom, devia trazer, às vezes ele não encaixa na nossa necessidade ou no nosso modelo de jogo. Então a questão de qualidade sempre, logicamente, vai ser levada em consideração e o valor também. O Fortaleza é um clube responsável. O Fortaleza é um clube
reconhecidamente hoje que tem equilíbrio fiscal, equilíbrio orçamentário, governança, e a gente não vai extrapolar isso, porque é isso que nos dá sequência, é isso que nos dá força, crescimento estrutural, musculatura para brigar numa competição tão difícil como o Campeonato Brasileiro da Série A e as demais competições. Então, se analisa necessidade do elenco, qualidade técnica, valor, situação contratual, extra-campo, né? O jogador é problemático, o jogador tem problema de peso, né? O jogador já tem muita lesão, tem história de lesão, tudo isso a gente usa como critério para fazer as contratações e tentar minimizar erros, porque uma contratação errada ela custa muito. A contratação errada ela pode custar um novo campo, uma nova academia, só o custo de uma contratação do cara que não entra em campo. Para fechar dentro do tema das contratações, o Bruno Lemos, ele fala que o Fortaleza na temporada passada tinha uma filosofia de manter o elenco enxuto, né, com peças mais polivalentes. Agora, para 2021, a montagem parece ser com um número maior de atletas com perfis específicos. Você até falou no início aqui, quando a gente começou. Por que essa mudança tão grande de planejamento de uma temporada para outra? Pela necessidade de mudança no espaço curto de tempo. Não teria como a gente chegar do dia 27 e dizer, ó, sai 9 aqui, chegam 10 aqui, né? É um processo. Sai alguns, entram outros, sai alguns, entram outros. Então, naturalmente, por um momento, nosso elenco está um pouco mais inchado. Além também de um aproveitamento maior de jogadores vindo da categoria de base do Sub-23, que eram muito pouco nos elencos anteriores. No jogo contra o 4 de julho, por exemplo, nós tivemos 3 jogadores que vieram da base como titular, né? O Pablo, o Torres e o Coutinho. Então, isso faz com que o elenco também fique um pouco mais numeroso, mas a gente está dando mais oportunidade à nossa base. Pegando o seu gancho de base, tem uma pergunta aqui do Fernando. O Fernando não colocou o sobrenome, então, né, vou fazer. O Fernando mandou, perguntando o que é que o Fortaleza planeja fazer para valorizar mais a base e futuramente lucrar com venda de jogadores. Investimento que está sendo feito, né, nós temos um novo executivo na base, o Agnello Gonçalves, que é extremamente competente. Está formando uma equipe de trabalho muito boa. A gente montou um departamento de captação e de inteligência na categoria de base para observar, monitorar, atrair, reter e desenvolver jogadores jovens para o Fortaleza. É o primeiro ano na história do clube que nós vamos participar dos campeonatos brasileiros, né, Sub-17, Sub-20, fruto do mérito do clube, que finalmente está entre os 20 do Brasil no ranking nacional de clubes. Quando nós chegamos aqui em 2015, o Fortaleza era o 45º, era o 10º do Nordeste, e hoje a gente está entre os 4 do Nordeste, acho que em terceiro, e é o 18º do ranking nacional. Então isso é motivo de orgulho, que possibilita que a nossa base participe de competições em altíssimo nível, possa desenvolver mais esses atletas contra adversários do nível muito elevado, né? E a partir daí a gente consiga revelar cada vez mais jovens talentos. Bacana, presidente. Agora a gente vai para algumas perguntas mais institucionais. A gente está quase chegando ao fim. O presidente Marcelo Paes aqui já respondeu muitas dúvidas de torcedores. Lembrando que foram dúvidas, gente, perguntas que foram enviadas pelo nosso aplicativo. Então fiquem ligados, quem não tem um aplicativo ainda, baixa para poder participar, certo? O Adilson Pessoa. Presidente, por que nossas camisas são tão caras? Façam camisas de R$150 e venderão todas. Olha, eu não diria que a camisa é cara, né? Eu vou dizer que ela realmente não é barata. Não é. Se você pegar, a camisa é 25% do salário mínimo, né? Para a pessoa que tem uma renda menor, ela se torna realmente mais difícil de adquirir. Mas comparado a camisas de outros times, a nossa é bem mais barata, né? De muitos outros times. Então, a camisa é o principal produto físico do clube. Se a gente não valorizar esse produto, a gente está desvalorizando o clube em si, né? Por que que o Corinthians vai vender a camisa de R$300 e a gente vai vender de 150, né? O Corinthians é 2 vezes mais importante que o Fortaleza? Para mim não é. Para mim não é. Para o nosso torcedor eu sei que também não é. Então existe uma questão aí de mercado, de posicionamento de marca, de qualidade do produto, né? E tem a linha Pop, que é uma linha bastante popular, que não é nem 150, acho que é R$70, R$69,90, né? Então tem as opções também de uma linha mais popular, mas a gente não pode desvalorizar o nosso maior produto, que é reconhecidamente de muita qualidade.
Uma pergunta agora sobre sócio-torcedor, presidente. O Francisco Afonso Ferreira Maia pergunta qual a projeção para o sócio-torcedor depois desses últimos dias de promoções. A gente lançou aí um novo formato, né? A expectativa é de crescer esse número de sócios. Ele quer saber um pouco sobre isso. Expectativa de crescer, nós tivemos próximo a 2.000 sócios novos feitos, dá para ser sócios baratinho, dá para colocar amigo, dá para colocar familiares. A gente está se esforçando muito também na questão de benefícios, né, para que o sócio-torcedor possa, inclusive, não pagar nada para ser sócio. Se ele comprar os remédios na Pague Menos, se ele tiver consumo em outras redes de benefícios que a gente tem aí na própria loja, a gente mudou um pouquinho os percentuais de desconto de acordo com a categoria de que é o sócio-torcedor. Eu espero que a gente dê uma retomada, né? É a forma mais possível e garantida, se acontecer, do clube recuperar o que perdeu com a pandemia a nível financeiro. E, gente, não se faz futebol sem dinheiro, não tem jeito, não tem milagre. Ninguém vem para cá jogar aqui porque é legal. Ele vem para receber um bom salário, para ter uma boa estrutura, uma boa logística, uma boa alimentação, viagens confortáveis quando está com o clube, todo o suporte que se dá para um profissional de futebol render em alto nível. Isso só faz com dinheiro, não tem jeito, por isso que a gente está sempre aí apelando, pedindo, né? Ajude, faça o sócio, faça a sua contribuição. Você já é sócio, bota a esposa, bota a namorada, bota o filho, bota a mãe, bota o vizinho, né? Mas precisamos ser campeões também no número de sócios. Eu entendo que houve uma queda em função das dificuldades, em função de não ter a possibilidade de ir para o estádio, mas muita gente segurou a onda. Eu agradeço de coração mesmo para essa galera que segurou, mesmo com pandemia, mesmo sem poder ir para o estádio, manteve o seu sócio torcedor ativo, e a tendência é de crescimento. Eu acredito muito que a nossa torcida, sensacional como ela é, empolgada como ela é, consome os produtos do clube, e o sócio é um produto do clube, ela vai chegar junto novamente e vai elevar essa quantidade de sócios. Lógico que quando a bola entra, isso facilita mais ainda. E o nosso trabalho aqui é para que a bola entre, para dar alegria e o clube possa crescer em todos os aspectos. Presidente, para finalizar, a gente já está chegando aqui ao final desse primeiro quadro, o quadro de estreia, recebendo o presidente Marcelo Paes. Vou voltar para o futebol, né? Vai ser a nossa última pergunta aqui para finalizar hoje. O Henrique Garcia, ele pergunta o seguinte: faltando 60 dias para o começo do Brasileirão, o grupo que disputará a competição já está fechado? Não está fechado. Vai chegar gente ainda. Já chegou a maioria, né? Mas mais alguma coisa vai vir, e sempre vem durante a competição, né? E sai também, né? Sai por algum motivo, né? Ou porque foi vendido, ou porque estava sem espaço e quis sair. N possibilidades. Então não existe grupo fechado. Agora, a síntese, né? Assim, a essência desse grupo já está aqui. Com certeza a essência desse grupo já está aqui. O que a gente quer é qualificar mais sempre, né? E maximizar, é ter o máximo de jogadores que possam dar contribuição esportiva dentro de campo. Não adianta você ter um elenco com 40 jogadores, onde só 18, 19 vão poder ali estar jogando mais vezes. É melhor você ter um elenco com 28, 29, em que todos tenham condição de jogar em qualquer jogo. Em qualquer jogo, porque a oportunidade ela aparece, né? E o atleta tem que estar pronto. Então, está em aberto, sempre pensando em qualificar dentro da realidade financeira, porque a gente tem responsabilidade com a gestão do clube. Presidente, muito obrigada. Esse foi o primeiro quadro Tudo em Paz, né? O presidente adorou o nome. Gostei. Então, obrigada por ter vindo aqui. Tudo em paz. Exatamente. Então, obrigado por ter vindo aqui, respondido as perguntas, e até a próxima. Até a próxima. Vou estar sempre à disposição. A gente quer estabelecer esse diálogo com o torcedor, né? Sem filtro de pergunta, é o que realmente a galera quer saber. A gente chegar aqui e falar com transparência, com clareza, com mais velocidade, às vezes para não demorar tanto, né? O torcedor está sempre sabendo o que se passa na nossa cabeça, na condução do clube como um todo. E muito obrigado, torcedor, por tudo que você tem feito pelo Fortaleza. Obrigada, gente. Tchau, tchau.